Olá, pessoal, bom dia. Nós somos da turma de Info 4M e hoje nós iremos apresentar o nosso projeto PAI, que é um site de práticas para a saúde física e mental de idosos. O grupo é composto por mim, Maria Heloísa, Ellen Cassiano, Arthur Avelino e Renan Almeida. Aqui está o nosso sumário com a introdução, os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, modelo de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de sequência e o funcionamento do sistema. Bem, com o envelhecimento da população, torna-se cada vez mais necessário criar estratégias que promovam a saúde e a qualidade de vida dos idosos, até porque os idosos enfrentam desafios específicos no envelhecimento, como, por exemplo, a perda de massa muscular, a diminuição da flexibilidade, o risco aumentado a doenças crônicas. Então, o nosso projeto foi criado para atender essas necessidades por meio de um site intuitivo voltada à orientação de exercícios físicos, dicas de alimentação saudável e dicas de bons hábitos. E o site ele foi desenvolvido com foco na simplicidade, com botões e fontes maiores, um design limpo para garantir a facilidade no uso. Até porque o site ele foi criado para pessoas idosas e grande parte dos idosos tem pouca familiaridade com a tecnologia. Então, o quanto mais simples for para essas pessoas, melhor. Mas, pensando também no futuro, com o avanço da tecnologia, as gerações futuras de idosos tendem a ter mais familiaridade com dispositivos digitais. Então, isso significa que ferramentas como o nosso site vão ser cada vez mais úteis e amplamente utilizadas. Então, o sistema ele funcionará baseado nesses três quesitos, que é o fornecimento de exercícios físicos para melhorar a flexibilidade e a mobilidade dos idosos. Então, como vai funcionar? Vai ter uma descrição de como o exercício deve ser realizado e também uma imagem de como ele deve ser realizado para ficar o mais atrativo e compreensível possível. E também terá orientações para se caso o usuário idoso tenha alguma dificuldade ou alguma limitação física. Então, nós recomendamos que realize o exercício com mais calma, com mais cuidado, ou até em menos séries. Já na seção alimentação, vai mostrar os alimentos essenciais para os idosos e sugestões práticas de cardápio, além de destacar também a importância dos nutrientes na alimentação. Na seção de bons hábitos, nós juntamos práticas que podem ser realizadas no nosso dia a dia, como caminhar regularmente, tomar bastante água, tomar banho de sol, sempre que puder ler um livro, conversar com os amigos, tudo isso contribuindo para a saúde física e mental dos idosos. Requisitos funcionais. Registrar o usuário com criação de conta, colocando seus dados, nome, e-mail, senha, enfim. Gerenciar login da conta, permitir que o usuário entre e saia de sua conta. Listar exercícios físicos simples. O usuário poderá acessar a página contendo a prática específica requisitada. Listar bons hábitos. O usuário poderá acessar a página contendo a prática específica requisitada. Listar dicas de alimentação. O usuário poderá acessar a página contendo a prática específica e requisitada. Enviar feedback. O usuário, através de uma mensagem de texto e uma avaliação de 1 a 5 estrelas, o usuário logado poderá avaliar sua experiência individual com o site. Gerenciar lista de exercícios físicos simples, visualizar, editar, excluir e criar. O administrador, ao fazer login, poderá ter acesso à prática específica, podendo modificá-la. Gerenciar lista de hábitos e bons hábitos, visualizar e criar. O administrador, ao fazer login, poderá ter acesso à prática específica, podendo modificá-la. Gerenciar lista de dicas de alimentação, visualizar e criar. O administrador, ao fazer o login, poderá ter acesso à prática específica, podendo modificá-la. Visualizar feedbacks após o usuário enviar seu feedback e outros usuários e o administrador visualizarão eles. Requisitos não funcionais. O site deve ser de fácil uso, não sendo necessário nenhum ensinamento prévio para o uso. E o site deve ter seu acesso disponível nos principais navegadores. Regras de negócio. Apenas usuários registrados terão acesso às funcionalidades completas fornecidas no site. Somente o administrador cadastrado poderá adicionar, editar ou excluir exercícios da plataforma. Só será possível o cadastro se o nome, senha, e-mail e idade estiverem preenchidos. Os usuários idosos não precisarão criar senhas complexas com caracteres especiais, como jogo da velha, arroba ou ponto de exclamação, ou combinações de letras maiúsculas e minúsculas. As senhas podem ser criadas por qualquer combinação, aquilo que seja mais simples de acordo com a necessidade de cada idoso. Apesar da simplicidade das senhas, todos os dados e credenciais de acesso serão armazenados de forma segura utilizando técnicas de criptografia no banco de dados. Os exercícios terão descrições textuais e imagens para facilitar a compreensão do exercício. Os exercícios listados no site devem ser recomendados por profissionais de saúde e revisados periodicamente para segurança. E os feedbacks serão armazenados e enviados para os administradores avaliarem, e nenhuma funcionalidade do site exigirá habilidades avançadas com a tecnologia. Agora, falando sobre o diagrama de casos de uso.
temos dois atores, sendo o usuário e o administrador. Na parte do usuário, temos 6 requisitos funcionais, ou seja, 6 casos de usos, representados por elipses. Registrar usuário, criar conta, gerenciar login, listar bons hábitos, listar exercícios físicos simples, listar dicas de alimentação e enviar feedback. Tem o include, que indica obrigatoriedade. Na parte do administrador, temos 4, que é visualizar feedbacks, gerenciar bons hábitos, gerenciar exercícios simples e gerenciar dicas de alimentação. Bem, aqui a gente tem o diagrama de classes, onde teremos 5 classes principais. A primeira classe é a classe do administrador. No nosso projeto, que é o site para idosos, teremos um único administrador que vai possuir uma senha, e esse administrador vai poder gerenciar os exercícios e também poder gerenciar os usuários. Essa classe administrador, ela se relaciona com outra classe chamada usuário, que no caso seria a pessoa idosa. E nesse usuário, a gente tem o nome, a senha, a idade, o sexo, o e-mail. E cada usuário vai poder registrar, fazer o login e fazer o logout. Cada usuário também vai poder enviar um feedback, e esse feedback possui um ID e também um comentário sobre determinados exercícios. E nessa classe feedback a gente vai ter os métodos de enviar feedback e visualizar feedback. Outras duas classes importantes são a classe de exercício e a classe de práticas complementares. Cada usuário pode ter nenhum ou pode ter muitos exercícios, assim como as práticas complementares. O relacionamento entre elas é de nenhum para muitos. Bem, na classe de exercício, a gente vai ter um ID, vai ter o nome do exercício, vai ter a descrição e vai ter a duração desse exercício. E a gente também vai poder listar e executar esse exercício. Na outra classe de práticas complementares, a gente também vai ter o ID, vai ter um nome, uma descrição e uma duração, onde a gente também vai poder listar as sessões e executar as sessões. Agora, falando sobre o diagrama de sequência, esse se trata do diagrama de sequência da funcionalidade principal do site, que tem duas linhas de vida, representadas pelos atores usuário e banco de dados. O usuário pode solicitar ao banco de dados a listagem das 3 principais práticas do site: bons hábitos, dicas de alimentação e exercícios simples. O usuário manda uma mensagem e o banco de dados responde com a visão da listagem, tanto de bons hábitos, quanto de dicas de alimentação, quanto de exercícios simples. Esse é o relacionamento entre usuário e banco de dados. Bem, agora nós vamos mostrar o nosso site funcionando e a nossa máquina virtual. Essa daqui é a nossa máquina virtual, ela possui uma máquina virtual Pi. Ela está funcionando, está ligada e possui IP público 4.228.58.198. É através desse IP público que nós iremos poder acessar o nosso site pela internet. A porta que nós estamos usando é a 22, que é a padrão do HTTP. Bem, vamos no terminal da nossa máquina virtual para testar se o Apache está funcionando. O Apache, é através do Apache que nós hospedamos o nosso site. Então eu vou dar um sudo systemctl status Apache 2. Como vocês podem ver, o Apache está funcionando e a gente vai poder acessar o site através dele. Agora nós vamos no nosso site, que é esse daqui. Bem, o nosso site é voltado para a saúde física e mental de idosos. É um site intuitivo, que possui letras grandes devido ao nosso público-alvo, que são os idosos, para que eles possam enxergar melhor. Aqui a gente tem algumas informações sobre saúde física, saúde mental, qualidade de vida. Além disso, aqui embaixo a gente adicionou um recurso adicional, um suporte personalizado, através de um link de um site que possui, que é voltado para a saúde física e mental de idosos também, que possui profissionais qualificados para isso. Bem, aqui a gente tem, no canto superior esquerdo, a gente tem a nossa logo, e no canto superior direito a gente tem a logo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é a instituição que a gente está fazendo parte. Temos também dois botões principais, que é o botão de criar e acessar a conta e o botão de login do administrador. Primeiramente eu vou mostrar o primeiro, que é o de criar e acessar a conta. Então aqui a gente tem dois botões, criar a conta e fazer o login. Eu vou criar uma conta agora, para vocês verem. Vou colocar o meu nome, Renan, minha idade, de 80 anos, masculino, e um e-mail genérico qualquer. Vou botar renan@gmail.com. E assim eu vou botar renan123. Eu vou registrar. E agora eu vou poder fazer o login, já que eu estou registrado.
renan@gmail.com. Agora eu consegui entrar e aqui eu posso ver o meu perfil, o meu e-mail, a minha idade e o meu gênero. Eu posso fazer logout, ou seja, eu posso sair também. Além disso, eu tenho o botão de login do administrador. Nosso site é idealizado para um único administrador, então ele vai possuir uma única senha. Aqui ele vai poder gerenciar exercícios, gerenciar hábitos e gerenciar dicas de alimentação. No botão de gerenciar exercícios, ele vai poder criar um novo exercício e também poder ver os exercícios cadastrados. Eu vou criar um novo exercício aqui, para vocês verem. Vou escolher uma imagem qualquer e vou adicionar o exercício. Agora eu vou ver esse exercício adicionado. Como vocês podem ver, ele carregou aqui. Eu posso editar e excluir esse exercício caso eu queira, certo? Além disso, eu também posso gerenciar hábitos. Até o momento nenhum hábito está cadastrado, né? Mas eu vou adicionar um hábito aqui. E vou adicionar uma imagem. Cadastrar hábito. Como vocês podem ver, esse hábito apareceu aqui. E agora eu vou gerenciar dicas de alimentação. Mesma coisa que os anteriores. Posso criar e cadastrar também. Eu vou escolher outra imagem. Dica de alimentação cadastrada com sucesso. Além disso, o usuário ele vai poder ver exercícios simples, ver bons hábitos e ver alimentação através dessas três imagens. Na primeira imagem da esquerda, a gente tem alguns exercícios simples, então basta você clicar em cima da imagem que você vai ser redirecionado para outra página, onde tem alguns exercícios, como vocês podem ver. E aqui a gente tem bons hábitos também. E aqui tem alimentação saudável também. Bem, agora eu fiz os cadastros necessários. Agora a gente vai olhar no banco de dados para ver se funcionou. Eu vou lá no terminal da minha máquina virtual, dar um sudo mysql -u root -p. Então eu vou colocar a senha do meu banco de dados e eu vou ter acesso a ele. Então eu vou usar meu banco de dados que se chama contas site e vou apresentar todas as tabelas. Tá aqui todas as tabelas. E agora eu vou selecionar uma tabela específica para ver se os dados do site realmente foram inseridos no banco de dados. Então eu vou dar um select from e o nome da tabela. Vou colocar a tabela users, que foi o usuário que eu cadastrei anteriormente. E como vocês podem ver, tá aqui o meu nome, a minha idade, o meu sexo, meu e-mail e a minha senha, que não aparece, mas eu cadastrei também. Agora eu vou sair do banco de dados. Eu vou entrar no meu projeto Laravel, que está na pasta var, www, html, npp directory. Esse é o nome do nosso projeto Laravel. E agora eu vou dar um php artisan db seed para populacionar o nosso banco de dados. Como vocês podem ver, ele populacionou o banco de dados. Agora a gente pode voltar para conferir. Vou entrar no banco de dados novamente. Usar o banco de dados e selecionar os usuários. Como vocês podem ver, as seeders funcionaram. Eu tenho a injeção de vários exemplos de código de dados inseridos na tabela.